Tá procurando grana de tudo quanto é lado. Qualquer grana que entrar vai ajudar. A grana da Nike, ela está programada, eu apurei as datas, confirmei as datas e os valores. A grana da Nike está programada para 2 datas. E eu vou falar os valores e as datas. Fevereiro, 25 milhões caem nos cofres do Corinthians do adiantamento / empréstimo Nike. Em agosto, mais 25 milhões. São 50 milhões de antecipação. Como já foi, antecipado, 50 milhões na assinatura do novo contrato Corinthians e Nike. Então o dinheiro da Nike pode ajudar o Corinthians na contratação de reforços. E eu torço para que seja reforços, né? Por quê? Porque eu estou pensando no melhor cenário. A gente já quitou, no melhor cenário, a gente quitou o Transferban, né? Com o dinheiro talvez da LFU, o Corinthians pode pegar essa grana. Era para o Corinthians receber 90 milhões, mas por causa das tretas do Augusto, o Corinthians vai receber 60 mais ou menos. Porque toda vez vão tomar 30 na fonte. Agora, coisa de contrato você já sabe por quê, só para a gente não se alongar muito aqui, tá? Então, olha só. O Corinthians deve receber uns 60 milhões agora em dezembro da LFU. E o Corinthians vai pagar 45 do Torres para o Santos Laguna e vai derrubar o Transferban. Se derrubar o Transferban e fizer um acordo com o Rojas, top. Pega o dinheiro da Nike e investe em reforços. Eu sei que tem também a folha salarial, eu sei também que tem um fluxo de caixa do clube, mas eu sei também que tem receitas. Eu sei também que entra dinheiro no clube, não só esse dinheiro. Então eu estou vendo a grana da Nike como a grana das contratações, como foi feita lá na época. Já foram colocadas essas datas pensando nas janelas, para que o clube se reforce. Só que aí veio transferbando Félix Torres, pode vir transferbando Matias Rojas, entendeu? Então assim, é uma situação complicada, complicadíssima, tá? A vida do Corinthians. E agora é ficar sonhando aí com as granas que vão entrando para ir pagando o que deve. E tem a busca do Corinthians por um novo patrocínio master, a busca do Corinthians pelos novos name rights, enfim, é a vida. Em relação ao Memphis, segundo eu apurei no Corinthians, e agora o presidente está falando isso também, confirmando a minha informação aí em on, foi o Memphis que num papo, porque falaram para mim que é mais do que esses 250 mil que saiu, esse valor que foi publicado pelo UOL, me falaram que é mais do que isso, e que se ele realmente procurasse um lugar mais barato ia ajudar muito o Corinthians. Só que, o que acontece? No dia que ele fez essa promessa aí pro presidente, foi num papo ali que eles estavam querendo apagar as arestas, entendeu? Ele estava chateado, o presidente foi lá consolar ele. Sabe quando, a informação da temperatura certa para vocês, sabe quando que o Memphis prometeu que ia deixar o hotel caro dele e procurar uma moradia mais barata? Sabe quando foi isso? Sabe quando foi isso? Quando ele faltou no treino. No dia seguinte ele fez essa promessa. Vocês têm noção de quanto tempo faz isso? Então, velho, passou. Quem lembra o dia? Se alguém quiser pesquisar o dia, é só pesquisar. Memphis explica a ausência no treino, ou Memphis falta no treino. Só puxa a data aí, tá? Eu não vou nem fazer isso, para não quebrar a dinâmica da live aqui do nosso programa. Sabe, esse negócio aí já tá, o Memphis não vai sair do hotel. Minha opinião, ele não sai do hotel. Sabe por quê? Porque ele, repito, essa informação exclusiva, tá? Na temperatura certa. E ontem, quando eu trouxe essa informação que foi o Memphis que pediu, prometeu pro Corinthians que ia sair do hotel e procurar uma moradia mais barata, horas depois a informação foi confirmada. A informação que eu trouxe foi confirmada horas depois pelo presidente. Eu descobri ontem que foi o Memphis que pediu. E descobri a data que ele pediu, que ele falou isso. Não pediu, ele sugeriu.
Ele sugeriu, só que ele sugeriu isso quando estava pagando as arestas lá com o presidente, um dia depois dele faltar no treino. Ele não cumpriu isso. Ele não vai cumprir. E sinceramente, vou falar de coração para vocês, o Memphis saindo do hotel dele e indo para uma casa, um apartamento mais barato, não vai mudar a vida do Corinthians. Eu acho que o Memphis nós temos que deixar a vida seguir, sabe? É um caso que não tem mais o que ficar falando. O Memphis, velho, ele sempre vai ser assunto extracampo. E eu entendo que o contrato foi mal feito, torço por ele. E vou torcer por ele até o último dia do contrato dele, porque ele representa o Corinthians e como torcedor quero o melhor pro clube. E também não quero o mal de ninguém. Eu só não quero a renovação dele. Porque eu não acredito que ele reduziria em metade o valor do contrato dele para renovar. Ele não faria isso. Então eu acho que não tem condição dele continuar no Corinthians por mais alguns anos, porque hoje a gente deve 23 para ele, 23 de dívida, hein? Vai ter luvas para vencer no final do ano. Sabia disso? Mais 5 milhões e meio. Se a gente ganhar a Copa do Brasil, mais 5 milhões para ele. Já são 10 milhões e meio. Se ele alcançar as outras metas de gols e de assistências, ele pode fazer aí mais 3, 4, 5 milhões. Ele ganha 6 milhões por mês. Então você coloca aí até janeiro, ó, a gente já deve 23 para ele. A gente deve 23 para o Memphis, correto? E esses 23 já foi financiado. Foi feito um acordo. 23, correto? Vamos lá. 23 milhões. Mais 6 milhões de salário de novembro. Mais 6 milhões de salário de dezembro, 12. Aí tem 13º, mais 6. Correto? Né? 18. Aí se a gente ganha a Copa do Brasil, 18 mais 5 só para ele, que é 5 milhões que é por título. Então a gente vai de 18, vai para 23. E tem as luvas de 5,5, que são 28. 28, correto? Quase 30 milhões. Se tudo der certo e o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, o Corinthians tem para pagar até janeiro para o Memphis 30, quase 30 milhões de reais. Mais 23 que a gente deve. Nós estamos falando aí de, sendo legal, 50 milhões. No mínimo, tá? No mínimo. 50 milhões. Entendeu? Nós estamos falando em 3 meses, 50 milhões pro Memphis. Somando os 23 que a gente já deve, claro. E se for campeão da Copa do Brasil também, claro. Cara, que diferença faz o Memphis deixar de pagar 250 mil de moradia e pagar 150? Desculpa, o assunto é irrelevante. A gente tem que tratar, é repórter, fazer o quê? É o assunto do momento, vocês perguntam, né? O assunto do dia, né? Agora vamos falar. O que é uma fagulha perto do que a gente deve para ele e o que a gente pode dever ainda. E se ele ficar até a Copa do Mundo, nós vamos pagar o salário dele ainda até a Copa. Aí você coloca o salário de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, mais 7 meses. Aí você multiplica, né? 6 vezes 7, 42, sou ruim de matemática, mas são 42 milhões só de salário. Então 42 milhões com mais 50, cara, até daqui para frente, até o meio do ano que vem, o Memphis pode custar o Corinthians 100 milhões de reais. Tô certo ou tô errado nessa conta? Entendeu? Agora, o que adianta? Vai rescindir o contrato? Não vai. Eu quero o Memphis até o final desse ano. E eu acho que
O melhor dos cenários para o Corinthians é que quando terminasse a Copa do Brasil, o Corinthians campeão e o Memphis arrebentando na final, pintasse uma proposta para ele voltar para a Europa. Seria o melhor dos cenários. O cara vai embora com 2 títulos, porque a gente tem que entender uma coisa: a vida não é feita só de emoção, a vida muitas vezes é razão. O dirigente corintiano, ele tem que agir dessa forma. Fala Fiel, hoje nos bastidores do Corinthians, o presidente Osmar Stabile declarou confiança total no técnico e no executivo de futebol do clube, e o próprio Fabinho Soldado respondeu se permanece ou não à frente do departamento. Vamos aos detalhes completos. De acordo com o portal Meu Timão, Fabinho Soldado comentou sobre rumores de saída e afirmou que está muito feliz de estar realizando esse trabalho no clube. Ele também disse: tenho um contrato com o Corinthians, vou cumprir, e que continuo entusiasmado enquanto tiver autonomia para trabalhar, eu vou continuar no Corinthians. Paralelamente, Stabile reforçou o respaldo ao profissional, apesar da pressão de conselheiros por uma possível mudança no departamento de futebol. Fiel, é importante observar que esse tipo de respaldo público da presidência tem impacto direto no ambiente interno. Fortalece o técnico, fortalece o executivo, mas também acende alerta para a responsabilidade. Se o apoio vem, a cobrança por resultados cresce. A permanência de Fabinho Soldado significa que o Corinthians mantém coerência no planejamento do futebol, pelo menos por enquanto. No entanto, fontes indicam que o salário elevado e a política interna são pontos de insatisfação entre os conselheiros. Se o clube realmente quer estabilidade, precisa que essa mudança se transforme em resultados no campo. Do contrário, esse respaldo vira fardo. Agora fica o seguinte, Fiel, o respaldo está dado, resta saber se o Corinthians vai entregar a consistência dentro de campo à altura desse apoio. O próximo passo é mostrar na prática e o torcedor vai estar de olho. E aí, torcedor, você concorda com a permanência de Fabinho Soldado? Acha que ele tem plenas condições de liderar o futebol do clube rumo ao topo? Comenta aí embaixo, deixa seu like, compartilha esse vídeo, acompanha tudo sobre o Corinthians. Valeu, Fiel, tamo junto e vai Corinthians!